Você já ouviu falar que casar com um primo pode trazer problemas genéticos para os filhos? Esse é um assunto cercado de mitos e tabus, mas também de fatos científicos bem documentados. O que realmente acontece quando primos de primeiro grau têm filhos? Quais são os riscos envolvidos? E será que é sempre perigoso ou existem exceções? Hoje, vamos responder a essas perguntas com informações baseadas na ciência, de um jeito simples e fácil de entender. Antes de irmos fundo no tema, já deixa seu like para apoiar o canal e garantir que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se você é novo por aqui, se inscreva e ative as notificações para não perder nada. E comenta aqui embaixo, você conhecia esses riscos ou achava que era apenas um mito? Agora, bora entender melhor essa história. O que acontece quando primos se casam? Primeiro, precisamos entender o básico. Primos de primeiro grau compartilham cerca de 12,5% do seu DNA. Isso significa que parte do material genético deles é idêntico, pois foi herdado dos mesmos avós. Mas por que isso importa? Porque nosso DNA carrega genes dominantes e recessivos. Os genes recessivos, quando aparecem sozinhos, geralmente não causam problemas. No entanto, se uma criança herdar duas cópias do mesmo gene recessivo defeituoso, uma do pai e outra da mãe, aí sim, pode surgir uma doença genética. E é justamente aqui que entra o risco do casamento entre primos. Como eles têm uma maior chance de carregar os mesmos genes herdados de um ancestral comum, seus filhos também terão mais probabilidade de herdar genes idênticos, incluindo aqueles que podem causar doenças hereditárias. Mas antes de pularmos para conclusões precipitadas, é importante lembrar que isso não significa que todo filho de primos terá problemas genéticos, apenas que o risco é maior do que em casais sem grau de parentesco. Para você ter uma ideia, a probabilidade de uma criança nascer com um problema genético grave em casais sem parentesco gira em torno de 2% a 3%. Já para filhos de primos de primeiro grau, esse número pode subir para 4% a 6%. Parece um aumento pequeno, mas quando falamos de saúde genética, qualquer percentual extra pode fazer diferença. E se você acha que esse é um problema raro, saiba que em diversas culturas e regiões do mundo, o casamento entre primos é muito comum. Em alguns países do Oriente Médio, Norte da África e Sul da Ásia, estima-se que entre 20% e 50% dos casamentos sejam entre primos. Isso acontece por vários motivos, como questões culturais, econômicas e até mesmo tradições familiares que incentivam a união entre parentes. Mas e na prática, quais são os riscos específicos para a saúde dos filhos? No próximo capítulo, vamos falar sobre os genes recessivos e entender melhor como eles podem afetar a vida das futuras gerações. Então, fica por aqui e bora continuar! O perigo dos genes recessivos. Nosso DNA é uma mistura dos genes que herdamos dos pais. Alguns desses genes são dominantes, ou seja, sempre se manifestam, enquanto outros são recessivos e só aparecem se forem herdados dos dois progenitores. Muitas doenças genéticas são causadas por genes recessivos, que podem permanecer escondidos por gerações sem causar problemas. Quando duas pessoas sem parentesco têm filhos, a probabilidade de ambos carregarem o mesmo gene recessivo para uma doença é baixa. Mas, quando primos de primeiro grau se casam, essa chance aumenta significativamente, pois eles compartilham cerca de 12,5% do seu material genético. Isso significa que qualquer mutação herdada de um ancestral comum tem mais chances de se repetir nos descendentes. Esse fator não garante que os filhos desenvolverão uma condição genética, mas ele eleva o risco. Algumas dessas condições podem ser leves, enquanto outras podem afetar seriamente a saúde. Além disso, o impacto depende do histórico familiar e da frequência de genes recessivos prejudiciais dentro daquela linhagem. Por isso, em comunidades onde casamentos entre parentes são comuns, a incidência de algumas doenças hereditárias pode ser maior do que na população geral, tornando essencial o acompanhamento genético para avaliar os riscos. Doenças e condições possíveis. O casamento entre primos pode aumentar a chance de certas doenças genéticas, mas isso não significa que todos os filhos terão problemas. O risco depende dos genes que cada um carrega e do histórico da família. Algumas doenças que podem surgir com mais frequência são
Fibrose cística, uma doença pulmonar grave que dificulta a respiração e causa infecções frequentes. Anemias hereditárias, como a talassemia, afetam a produção de hemoglobina, podendo causar fadiga extrema e outros problemas de saúde. Distúrbios metabólicos raros podem prejudicar o funcionamento do organismo, dificultando a absorção de nutrientes essenciais. Problemas cardíacos congênitos. Algumas malformações no coração podem ser mais comuns quando há parentesco entre os pais. Isso acontece porque cada pessoa carrega genes recessivos, que normalmente ficam escondidos se não forem combinados com outro gene igual. Quando primos têm filhos, a chance de herdar dois genes recessivos defeituosos aumenta, e é aí que o risco de doenças aparece. Casamentos dentro de uma mesma família por várias gerações, como ocorre em algumas comunidades isoladas e antigas dinastias reais, podem tornar esse efeito mais forte. Com o tempo, isso pode levar a uma maior incidência de doenças hereditárias e até a características físicas marcantes, como ocorreu com os Habsburgos, uma família nobre europeia. Porém, nem todas as famílias que praticam casamentos consanguíneos enfrentam esses problemas. O impacto varia de caso para caso e pode ser avaliado com exames genéticos, ajudando a prever riscos específicos. Efeitos a longo prazo. Famílias endogâmicas. Quando casamentos entre parentes próximos acontecem por muitas gerações, os efeitos da consanguinidade podem se tornar mais evidentes. Isso ocorre porque genes raros, que poderiam permanecer escondidos em famílias sem parentesco, acabam se repetindo com mais frequência. Esse processo pode levar ao aumento de doenças genéticas e características físicas incomuns. Um dos exemplos mais conhecidos é a dinastia dos Habsburgos, que governou partes da Europa por séculos. Devido a sucessivos casamentos entre parentes, muitos membros da família desenvolveram problemas de saúde graves. A condição mais famosa era a mandíbula dos Habsburgos, uma deformidade na mandíbula inferior que dificultava a mastigação e até a fala. Além disso, alguns membros da família tiveram dificuldades cognitivas e doenças hereditárias que enfraqueceram a linhagem ao longo dos anos. Fora das dinastias europeias, há outros exemplos históricos de comunidades isoladas onde a endogamia trouxe desafios genéticos. Algumas tribos indígenas, grupos religiosos e pequenas populações ilhadas também enfrentaram taxas elevadas de doenças genéticas raras. Isso acontece porque, em populações pequenas, a variação genética é menor, tornando mais provável a transmissão de genes prejudiciais de pais para filhos. Mas isso não significa que todos os casamentos entre primos causam esses efeitos. O risco depende da frequência com que a prática acontece e dos genes que estão sendo passados adiante. Se uma família tem poucas doenças hereditárias, o impacto pode ser mínimo. Porém, quando a consanguinidade acontece repetidamente ao longo de gerações, o acúmulo de mutações pode se tornar um problema real. 5. É sempre perigoso. Apesar dos riscos, casamentos entre primos não são sempre perigosos. Em muitas culturas ao redor do mundo, essa prática é comum e nem sempre resulta em doenças genéticas. Países como o Paquistão, Índia e partes do Oriente Médio possuem altos índices de casamentos consanguíneos, e muitas dessas famílias têm filhos saudáveis. A questão principal está na genética. Algumas doenças só aparecem se ambos os pais forem portadores do mesmo gene defeituoso. Se um casal de primos não carrega essas mutações, os filhos não terão problemas relacionados à consanguinidade. Hoje em dia, a ciência oferece maneiras de reduzir os riscos. Testes genéticos podem identificar possíveis doenças hereditárias antes da concepção. Se um casal de primos deseja ter filhos, pode fazer exames para entender melhor os riscos e até considerar opções como fertilização in vitro com seleção genética. A genética não é o único fator a ser considerado. A decisão de casar entre primos envolve cultura, tradição e, em alguns casos, até questões legais. Em alguns países, esse tipo de casamento é proibido, enquanto em outros é incentivado. Conclusão: o casamento entre primos tem riscos genéticos, mas não é sempre perigoso. O principal problema está na chance maior de doenças hereditárias, já que parentes compartilham genes semelhantes. No entanto, isso não significa que todos os filhos terão problemas. Com o avanço da ciência, exames genéticos podem ajudar casais a entender melhor os riscos antes de tomar uma decisão.
Em muitas culturas, esse tipo de casamento é comum e nem sempre traz consequências negativas. O importante é ter informação e orientação médica. Se você ou alguém que conhece está nessa situação, procure um especialista. Assim, decisões podem ser tomadas de forma consciente e segura. Gostou do vídeo? Comente sua opinião e até o próximo!